Nosso Deus, a igreja, é o pastor Jason, nosso pastor Adonias, hoje está ministrando em outros lugares. O Senhor o enviou lá para Mundo Novo, né? Para ministrar uma palavra lá. E hoje, nosso querido pastor Jason vai entregar a mensagem do nosso Deus para a igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, usa a vida do teu servo, ó Deus, poderosamente. Que ele fale, ó Deus, exatamente aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele. E que seja exatamente aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, usa a vida do pastor Jason agora, Deus, para poder ministrar com ousadia e sabedoria dos altos céus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Wilson. Prazer e privilégio poder estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração. Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos, amém? Abra sua Bíblia em Lucas, no último capítulo do livro de Lucas. Lucas não foi um dos apóstolos, mas conviveu diretamente com eles e era um médico e teve o privilégio de compilar as histórias a respeito da vida de Jesus e transcrevê-las nesse livro intitulado O Evangelho de Lucas. Então nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Lucas capítulo 24 e vamos ler dos versos 13 ao 35. Lucas capítulo 24, de 13 a 35. Está sendo projetado aí, você pode permanecer assentado, mas reverente ao Deus que inspirou a palavra. Leiamos esse texto então. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou em casa para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro:
não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou. E apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Oremos. Pai, diante de nós está a Tua palavra. Diante de nós também e adiante de nós está o Teu Espírito Santo. E rogamos a Ti neste momento, Deus, que Teu Espírito se derrame sobre nós e que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração, Deus, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Nos auxilia através do Teu Espírito Santo a compreensão da Tua palavra. É o que nós clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Coloquei o tema aqui para refletirmos essa noite. Como anda a nossa expectativa / esperança? Como anda a nossa expectativa / esperança? Olha, muito obrigado. No dia em que Jesus ressuscita, nessa história, a gente está transcorrendo justamente esse dia pela manhã, as mulheres vão até o sepulcro, não encontram o corpo, voltam, relatam isso aos discípulos, e nesse intermeio, esses 2 discípulos recebem essa notícia de que Jesus havia ressuscitado, de que as mulheres foram até o sepulcro, porque eles comentam essa situação com Jesus no caminho, e então eles começam a caminhar, voltando, provavelmente para sua casa ou para a casa de algum parente, o que o texto indica que era a sua própria casa, porque eles convidam um estranho para entrar. Eles convidam alguém para entrar naquela casa, então a casa tinha que ser a casa deles. E eles voltando então para casa nesse caminho, eles encontram um homem, e a gente entende no texto, olha para o texto e vê isso muito claramente sendo descrito no texto, Lucas descrevendo que era o próprio Jesus, mas que eles estavam com as vistas como que tapadas, eles não conseguiam enxergar, e a gente pode pensar uma série de coisas. O corpo glorificado de Jesus provavelmente era um corpo diferente do que ele estava alguns dias atrás quando morrera. Provavelmente ele utilizava uma roupa daquelas típicas da época para viagem, um capuz, mangas longas, e provavelmente mantinha-se de cabeça baixa conversando com eles. Mas é muito interessante como eles concluem o texto dizendo, como que a gente não percebeu com o nosso coração ardendo enquanto ele falava. Eles não conseguiram perceber a presença de Jesus, mesmo com o coração queimando e ardendo, conforme o texto nos traz à luz. Conforme o texto nos demonstra, e a própria frase deles, quando eles vão colocar e falar e voltam correndo para Jerusalém, isso é interessante. Eles haviam recebido a notícia no domingo pela manhã, e aí eles começam a caminhar para Emaús, 11 quilômetros de chão. Eu acredito que deva dar aí, sei lá, umas 2 horas de caminhada ou mais, né? E aí eles foram caminhando. Para nós aqui, é como se a gente saísse da Copa Vila e fosse até a esquina da 26 de agosto com a Rui Barbosa. Por que eu sei? Porque eu trocava o óleo da minha moto quando tinha moto, já ali naquele posto, toda semana, e eu uma vez saí de casa, né, e computei a quilometragem até lá. E eu sei que 11 quilômetros dá exatamente lá naquele posto de gasolina, na esquina da 26 de agosto com a Rui Barbosa, onde é a Márcia ali, né? Onde é o Elite, o colégio Elite hoje. É como se a gente estivesse fazendo esse percurso a pé. E de repente alguém se aproxima da gente, começa a conversar com a gente, né? E é interessante que eles chegam no final do dia, convidam aquele estranho para entrar, ele entra, e aí os seus olhos são abertos. A gente discute isso na teologia, como isso acontece? Muito provavelmente porque ao estender as mãos, né, havia a possibilidade de ver os cravos, os furos, assim como Tomé o faz no posterior encontro de Jesus com os discípulos. Deixa eu colocar o dedo aí para ver se é você mesmo, né? E aí Jesus mostra aquela cicatriz da entrada da lança e os seus punhos perfurados por causa dos pregos daquela cruz.
Então, muito provavelmente, no exercício da autoridade, ao se colocar na ponta da mesa, ao distribuir o pão e o vinho para aquelas pessoas, e no ato dele esticar os braços, muito provavelmente, eles conseguem enxergar, e aí olham para trás e falam: gente, como que a gente não percebeu que era Jesus? O nosso coração estava inflamado, e ele falava das coisas do Pai, e ele falava das coisas da Bíblia, e nós não conseguimos vislumbrá-lo. E aí Jesus, por um motivo que cabe só a ele, se teletransporta. Olha que legal, né? Star Trek, né? Parece que a gente está assistindo um filme de high-tech, não é isso? Jesus automaticamente se teletransporta dali para um outro local. E é exatamente isso que acontece, porque ele tem a capacidade de fazer isso. Ele não está limitado como nós estamos, e não é limitado como nós somos. Ele pode desaparecer e aparecer onde ele bem entender. E então ele sai daquele local e vai aparecer em outro lugar, quilômetros de distância dali. E é interessante que mesmo estando à noite, o que acontece com esses dois discípulos? Eu falo: a gente não pode ficar aqui. A gente tem que voltar e contar o que aconteceu com a gente. E eles começam o caminho de volta, como que se do centro de Campo Grande para Copavila 2 de novo. Voltando todo aquele trajeto, e eu penso que eles iam conversando. Olha, foi aqui nesse cruzamento que Jesus falou com a gente tal coisa. Olha, lembra que Jesus falou isso para a gente? Lembra dele falando dos profetas do Antigo Testamento? E esse relacionamento dele que eles tinham tido com Jesus, naquele caminho, sem perceber que era Jesus. Dias após a morte de Jesus e horas após a ressurreição de Jesus, nós encontramos esses dois discípulos conversando a respeito do Mestre, revendo os fatos, falando coisas que tocam o nosso coração. A memória deles ainda estava viva. O sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte e até mesmo a sua ressurreição estavam vivas dentro do coração deles. Porque faziam poucas horas que a história estava se concretizando. Faziam poucos momentos que Jesus havia ressuscitado naquele domingo pela manhã, como ele havia prometido que faria. Mas mesmo com os fatos acontecendo em loco, transcorrendo a poucas horas, o sentimento e as expectativas daqueles dois talvez sejam como as nossas expectativas hoje no século 21. Percebam que durante o diálogo, eles voltam para Jesus e dizem: não é possível, você deve ser o único lunático por aqui que não sabe o que aconteceu. Onde você estava, cara? Está em todos os jornais, olha as redes sociais. Está todo mundo falando disso. Se fosse hoje, a gente teria uma live. Né? Olha, aqui em Jerusalém, Jesus ressuscitou, cara. Estamos aqui, ó. Esses videozinhos de IA por falar nisso, né, Mike? Que negócio legal, cara. Eu estava vendo sobre a ferramenta que eles utilizam, abrindo uma aspas aqui. Eu assisti vários essa semana, né? É como se o celular estivesse lá na época de Jesus. Assistiu, William? Muito legal, né? Parece que a gente está lá dentro. Olha lá, olha, Moisés bateu no mar, o mar se abriu e aquela coisa toda, como se alguém estivesse filmando, fazendo uma transmissão no celular, né? E feito por inteligência artificial. Muito legal. Mas aqui nós estamos vivendo, aqueles dois discípulos vivendo a história transcorrendo, acontecendo. E a frustração deles era como a dos outros discípulos, certamente. Os outros discípulos estavam aonde? Trancados no cenáculo, com medo do que ia acontecer a partir dali. Frustrados porque Jesus havia morrido. E eles não compreendiam que Jesus precisava morrer, que era parte do plano de Deus. E os corações deles, certamente, estavam incomodados com tudo aquilo que estava acontecendo. Assim como esses dois que a gente encontra nesse texto. E também não é diferente de nós. Porque, por incrível que pareça, cada dia que passa, nós estamos mais próximos da volta de Jesus, sim ou não? Sim. Mas cada ano que passa, parece que isso fica mais distante para nós. É como se a nossa fé entrasse em xeque. Poxa, mas já fazem 2000 anos, Fábio. E ele não volta.
Parece que as coisas transcorrem e passa o tempo, e parece que nada disso que foi prometido vai se cumprir. Como para nós é fácil julgar ou tentar mensurar o sentimento de outra pessoa. O Ricardo, o pastor gosta de usar essa frase, né? Não sei se você já fez isso, tentando confortar alguém. Olha, meu irmão, minha irmã, eu posso imaginar o que você está sentindo nesse momento. Num velório, numa perda, né? Num momento qualquer. E uma vez uma pessoa com uma tamanha tristeza falou uma verdade tão dura na minha cara, que eu, a partir dali, mensurei o que eu falo. Ela falou: infelizmente, pastor, você não tem nem ideia do que eu estou passando agora. Sabe por quê? Porque as nossas construções, os nossos valores, eles interferem em como nós interpretamos as coisas. E não adianta eu dizer para você: isso aí que você está passando eu tiro de letra, e pode até ser verdade. Mas em outra determinada situação, que para mim é extremamente difícil, para você vai ser extremamente fácil transpassar. Porque a nossa construção de caráter, de história, de vida, de fé, é diferente uns dos outros. E é impossível a gente mensurar o que o outro está sentindo. E eu chego a dizer que os dois ali, eles podiam até ter perspectivas diferentes, estando vivendo a mesma situação. Como a gente tem mania de dizer que sabe o que o outro está sentindo, ou que pode interpretar o que o outro está sentindo. E aí a Teresa me lembrou de um verso popular que diz que como que é? Do calo? Cada um sabe onde o calo aperta. Porque cada um tem um calo diferente, com uma textura diferente, num lugar diferente. E tudo isso é tão forte e tão nítido nesse texto, que parece que salta para nós essa perspectiva das decepções e das frustrações e das percepções que aqueles dois homens têm ao caminhar com Jesus sem reconhecê-lo. Nossas experiências e influências, elas nos trazem percepções diferentes em uma mesma situação. Quais eram as expectativas vividas pelos apóstolos e os discípulos de Jesus nos dias que sucederam a sua morte e a sua ressurreição? A gente consegue encontrar um pouco desses relatos nos textos bíblicos, mas eu imagino que a coisa era muito mais intensa do que a gente pode imaginar. A história de Jesus parece que chega ao fim na cruz, mas ela na realidade não chega ao fim. Parece um ponto final, mas é apenas uma vírgula naquela história. Será que os sentimentos envolvidos aqui e as perspectivas podem ser a mesma das nossas hoje? Eu acredito que sim. E eu olhei para esse texto e consegui ver os meus próprios sentimentos e as minhas próprias dúvidas, quando caminhamos pela fé 2000 e poucos anos depois da ressurreição de Jesus. Lembre-se, nós estamos aqui nesse texto há horas da crucificação, há dias da crucificação de Jesus e há horas da sua ressurreição. Mas o coração dele já estava amargurado, dolorido, como se aquele que fosse a razão da esperança deles de fato tivesse morrido. E aí eu separei 4 momentos desse texto que chamam a minha atenção e chamaram a minha atenção de como nós às vezes nos comportamos na nossa caminhada de fé com Jesus. Assim como aqueles 2 discípulos caminhavam com Jesus, mas não o reconheceram, assim também em determinados momentos da nossa caminhada, nós podemos estar vivendo estações como a desses 2 homens. E a primeira estação que eles param e passam por ela é a estação da ressurreição de Jesus. Jesus havia ressuscitado.
No versículo 23, eles destacam isso. Olha, foram lá para o sepulcro e estava tudo exatamente como as mulheres disseram. E no versículo 23 eles dizem, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. As mulheres já haviam contado para aquele povo, para aqueles homens, para aquelas mulheres daquela época, que Jesus havia ressuscitado. Mas é interessante que no texto, os discípulos destacam aqui nesse texto. Mas olha só, lembra que eles estavam numa conversa com Jesus. Falaram para a gente que ele ressuscitou, mas não acharam o corpo. Dá para entender isso? Eles estavam na dúvida. Porque se não estivessem na dúvida, eles simplesmente levantariam as mãos e diriam glória a Deus, porque retirou dos mortos o seu filho. A promessa se cumpriu. Mas eles ainda estavam na dúvida. Eles não haviam tido um encontro com Jesus, apesar de estarem passando por um encontro com Jesus. Não acharam o corpo. E aí, se a gente for olhar alguns versos antes, queridos, deixa eu só achar aqui no texto, eu não anotei essa referência. Versículo 10 e 11, do mesmo capítulo 24. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. E qual foi a conclusão dos discípulos no versículo 11? Mas eles não acreditaram nas mulheres, porque a palavra delas parecia loucura. Nem os próprios discípulos acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Nem os próprios apóstolos acreditavam que Jesus ressuscitaria dentre os mortos. Por isso ele vai aparecendo um a um. E ele vai deixando provas cabais. Tanto que a descrição bíblica é que 500 pessoas voltam para casa dentre os mortos. Ressuscitadas dentre os mortos. Imagina, Isaac, a gente sentado lá em casa e de repente vem um tio, avô, um parente, um cara lá com aquela roupa toda estrupiada, e você fala, meu Deus, esse cara morreu há 125 anos e meio. E aí ele senta do teu lado e fala, ô Isaac. E ainda assim as pessoas estavam duvidando. O véu se rasga, há treva sobre a terra, na morte de Jesus. E é interessante que o próprio Jesus aparece para as mulheres e diz para elas, né? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? E essa estação que traz a dúvida, talvez seja a nossa estação. A notícia chega de que o Messias aguardado morre. E a fé parece se esvair. Assim como quando numa faculdade nós somos confrontados pela ciência, ou por uma cadeia ou corrente teológica que nega a ressurreição de Jesus como fato. Quantas vezes nós vivemos como se o Mestre não tivesse ressurgido dentre os mortos, mas Jesus ressuscitou. Ou em outros momentos da nossa vida, nós estamos vivendo como que se não conseguíssemos encontrá-lo, como que se não conseguíssemos vê-lo. E na nossa caminhada isso é muito comum acontecer. Momentos em que a nossa fé, às vezes, não está tão bem quanto nós queríamos que ela estivesse. Momentos de dor, de tristeza. E parece que nós estamos como aqueles dois discípulos, não acreditando ou não encontrando Jesus no caminho de Emaús, apesar de ele estar ali andando e falando com eles todo o tempo.
Quantas vezes, na nossa caminhada, nas nossas ações, nós estamos agindo como que se Jesus não tivesse ressuscitado? Como se Ele não estivesse presente na nossa história? Quantas vezes Ele está do lado de fora, como naquele cenáculo, batendo a porta e os discípulos gritando lá de dentro: quem está aí fora? E aí Jesus fala: sou eu. E eles reconhecem a voz. E ao abrirem a porta, eles encontram quem? O Cristo ressurreto. O Messias que era aguardado desde o Éden, o que cumpre todas as profecias, o que se autodá na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas. Ele está vivo. E muitas vezes nós estamos na nossa trajetória vivendo como que se Jesus ainda não tivesse ressuscitado, ou não tivesse se apresentado na nossa história, se fazendo presente, cuidando de nós, tratando as nossas dúvidas, cuidando dos nossos descaminhos. Mas Ele está vivo. Uma segunda estação, um segundo aspecto que mostra o sentimento dos discípulos, e talvez em determinados momentos o nosso sentimento na nossa caminhada de fé, é que Jesus caminhava com eles, segundo o versículo 15, mas eles não conseguiam vê-lo. Versículo 16: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus caminhava com eles, mas eles não conseguiam vê-lo. De fato, nós somos detentores de uma promessa, não é isso? Quando nós olhamos a grande comissão em Mateus capítulo 28, mais especificamente no versículo 20, nós encontramos uma promessa que é feita pelo próprio Jesus para nós. E que ela é digna, sim, de todo o crédito, porque foi Ele quem disse que faria isso por nós. Jesus encerra a grande comissão dizendo: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Ponto. Acaba aí? Não. E aí vem uma promessa para mim e para você: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas por muitas vezes na nossa caminhada, o nosso sentimento é de solidão. Compartilhávamos na EBD hoje de manhã, e a Cleia dizia, me perdoe Cleia, não pedi para falar do seu exemplo, mas vou citá-lo aqui. A Cleia compartilhava com a gente, né? Quando eu me converti, fui batizada, a minha família virou as costas para mim. E hoje eu me sinto sozinha na caminhada. Isso não quer dizer que ela não tem uma igreja, que ela não tem apoiadores, mas a família dela deixou ela. Pela escolha que ela fez ao aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas por muitas vezes na nossa caminhada, o nosso sentimento é de solidão, porque nós não conseguimos compreender que as coisas que Deus faz ao nosso favor, parece que Ele não está ali. Parece que Ele não é solidário ao nosso sofrimento. Mas o problema não está nele, porque Ele continua lá como Ele prometeu: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Muitas vezes os nossos olhos estão vendados para ver Jesus, vendados pelas nossas próprias decisões, vendados pelo nosso próprio pecado. Não conseguimos enxergar durante a nossa caminhada, não conseguimos vê-lo. Mas a gente não pode dizer que Ele não está ali, porque Ele está ali. Os 2 discípulos não podiam vê-lo, mas Ele estava ali falando com eles. Eles não compreendiam que era o Cristo, mas Ele estava ali, falando com eles. Quantas vezes, queridos, Jesus está caminhando conosco, mas nós não conseguimos enxergar? Quantas vezes Ele está sentado na mesa com a gente, mas a gente não consegue vê-lo? Quantas vezes um abraço no momento de luta, de perda, de dor, mas nós não conseguimos vê-lo?
mas Ele está lá. A terceira estação, Jesus veio trazer a redenção. Mas é triste, é factível, é entendível o sentimento deles, tá? Eu não estou querendo aqui tomar um posicionamento de contrariar o que eu acabei de falar. A gente não consegue mensurar o que o outro sente. Eu continuo entendendo isso. Mas quando a gente olha para o texto, parece que dá uma tristeza. Olha o que diz o versículo 21, desculpem. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós tínhamos essa expectativa. E olha que triste, como finaliza o texto. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Em outra versão diz, já é o terceiro dia. Aqueles discípulos andavam com Jesus, eles ouviam Jesus, eles não reconheciam Jesus, e eles contando a história para Jesus, falaram para o próprio Jesus, nós tínhamos a expectativa que aquele Jesus fosse o Messias, mas já se passaram 3 dias desde que ele morreu. Imagina para nós, que estamos há 2000 e tantos anos da morte de Jesus. Como é esse conflito? Se não tivermos uma fé arraigada, uma compreensão clara da palavra, um relacionamento profundo com Deus, talvez a nossa situação seja a mesma desses discípulos, que numa simples demora de 3 dias para que a promessa se cumprisse, e aliás ela já havia se cumprido pela manhã. Ela já havia se cumprido. Nós desanimamos. É como se nós desmoronássemos com a demora do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Agora, se a gente for pensar nessa promessa, queridos, quando Jesus foi prometido para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, vamos ver se vocês estão bons de teologia, Bíblia, né? Teologia é outra coisa. Onde há a promessa do Messias pela primeira vez nas Escrituras Sagradas? No dia que o homem peca, no jardim do Éden. E o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Esse texto é messiânico, ele fala a respeito do Cristo, que viria 4.000 anos depois do texto ser escrito. 4.000 para ele vir. Com 3 dias eles já estavam desanimados. Será que a nossa fé consegue sobreviver a 2.000 anos? Como tem estado a nossa fé em Jesus e na sua ressurreição e no poder do Cristo? Precisa ser o centro. Nós não podemos apenas cantar que Jesus é o centro de tudo o que há, mas Ele precisa ser o centro de tudo o que há. Hoje é o terceiro dia que Ele se foi. O Cristo vive entre nós e viveu entre nós, para que o reino da graça fosse estabelecido. Mas bastaram poucas horas para toda a certeza do coração dos discípulos se esvaírem. E aí eu anotei uma outra versão aqui no meu texto que diz assim: hoje já é o terceiro dia. Já se passaram 3 dias e a promessa não se cumpriu. A redenção já foi obtida na cruz. O sacrifício já foi oferecido. Mas ao menor sinal de demora, nossa impaciência nos impede de desfrutarmos as promessas de Deus que já foram destinadas a nós na cruz do Calvário. Quantas vezes nós estamos, e aí eu gosto daquele memezinho, né, que mostra o cara escavando diamante. Conhece esse, Danilo? Mostra uma fotinho de um buraco,
escavando diamante, aí ele mostra os diamantes embaixo, né? O cara está chegando no diamante. Aí o cara do lado no buraco acha um diamante pequenininho, é o único que tem lá. Ele sai do buraco dele e vai para o outro para cavar. Já viram isso? Essa figurinha, esse memezinho? Muito parecido com a gente. A gente precisa fundamentar melhor a nossa fé. Ela não pode estar simplesmente relativizada com o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Porque Deus continua sendo Deus. E Ele vai agir no momento próprio que Ele tem para agir na minha vida. Condicionar a minha fé às promessas de Deus é imaturidade. Precisamos viver e desfrutar das promessas de Deus na nossa vida todos os dias. Entendendo que no momento certo elas se cumprirão. Entendendo que no momento ideal das nossas trajetórias, elas vão se cumprir, elas vão se realizar. Porque, a gente estava lendo lá no fundo, qual que é o texto, Johnny? Qual que é o texto? Grita aí para mim. Eu não anotei. Números 23, 19. Deus não é homem, e nem filho do homem, para que minta. É isso? Lê alto aí, grita aí para mim. Ah, tá lá já, o pessoal da mídia é rápido, né? Parabéns. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que mude de ideia. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse é o nosso Deus. E Deus continua o mesmo. O mesmo Jesus que estava com aqueles 2 homens no caminho de Emaús está aqui essa noite, através da presença do seu Santo Espírito. Porque a Bíblia diz que Ele foi para o céu para nos preparar lugar, mas nos deixou outro Consolador, o Espírito da verdade. A redenção já foi obtida na cruz, o sacrifício já foi oferecido. E as promessas já foram destinadas a nós. Não deixe a impaciência da vida, a desesperança tomar conta do seu coração. Mas entenda que Jesus é aquele mesmo que foi prometido no Jardim do Éden. O Cristo já morreu por nós. A salvação das nossas almas já foi alcançada e a redenção dos nossos pecados já foi realizada na cruz do Calvário. Não tenha medo. E a quarta e última estação que eu gostaria de destacar essa noite está no verso 31. Desculpa, a referência está errada, Gi. Eu corrigi aqui na minha, mas não corrigi na de vocês aí. No verso 31, ele nos diz assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. A última estação é a estação da casa, onde eles viram para Jesus e falaram: ô estranho, fica aí com a gente, já está tarde. Jesus faz como que ia adiante, é legal isso no texto, né? Ele dá aquele miguezinho como se fosse mais para frente, sabe, Danilo? Ô galera, falou aí, estou indo. E aí os discípulos viram para ele e falaram: opa, peraí, está muito tarde, já está escuro, está finalizando o dia, já está caindo a noite. Entra aqui, fica com a gente. A gente te dá um prato de comida, você dorme aqui, amanhã você segue sua viagem. E aí Jesus fala o que para eles? Não, beleza, vou entrar com vocês. E aí ele entra lá na casa deles. E aí Jesus se dá a conhecer. Jesus se revela. Assim como o Filho revela o amor do Pai, assim como o Emanuel revela a graça de Deus para nós, estando conosco, vivendo conosco, nos abraçando, nos amando, cuidando de nós, assim também Jesus se dá a conhecer aqueles 2 discípulos. Como que se o véu que tivesse na frente deles caísse. Como que se as escamas de Paulo, né, se a gente pudesse até citar outro exemplo disso, como aconteceu com Paulo. Aquelas escamas caem do seu olho,
e eles conseguem vislumbrar Jesus. E aí Jesus fica poucos segundos com eles. Quando eles descobrem que era o Cristo, imediatamente ele desaparece daquele lugar e vai para um outro lugar que era o da vontade dele, onde ele precisava estar naquele instante. Mas olha que contraposição. Estranho, entra e fica conosco. Porque era um estranho. Porque eles não haviam reconhecido Jesus. E em poucos segundos dentro da casa, Jesus se revela e eles chegam à conclusão: como nós não vimos se o nosso coração ardia quando ele falava a respeito da palavra de Deus? Ao chegar em Emaús, os companheiros de viagem convidam Jesus a pernoitar com aqueles 2 discípulos. Aquele homem estranho que estava vivendo algumas horas com eles. E eu abro aspas aqui. Como muitas vezes Jesus nos parece um estranho. Como muitas vezes nós não conseguimos compreender os preceitos do reino que Ele estabeleceu. Quantas vezes Jesus parece um ser distante, anímico, e não alguém que está à cabeça da mesa comendo com a gente. Quantas vezes Jesus parece um estranho do lado de fora da nossa porta, e não é aquele que deveria ter um lugar de honra dentro da nossa casa. O lugar de Jesus não é do lado de fora. O lugar de Jesus é dentro da casa. O lugar de Jesus é dentro do coração. O lugar de Jesus é no topo de todas as coisas da nossa vida. É Ele em primeiro lugar. Por Ele são feitas todas as coisas. E então Cristo se revela, se dá a conhecer a eles, trazendo o impacto da sua presença, da sua glória e da sua graça. E é exatamente assim que eu imagino que a ficha cai para eles. 2 corações enlutados, desanimados na fé, entristecidos por tudo que vinha acontecendo até ali, a desesperança, o desânimo, e de repente aquelas palavras de Jesus começam a ecoar no coração. E quando ele se dá a revelar, o impacto da presença e da graça de Jesus naquela casa transforma aqueles 2 homens. A tal ponto de eles não conseguirem conter os seus corações, e eles voltam correndo para Jerusalém, para encontrar os discípulos e falar para eles daquilo que eles haviam experimentado com Jesus no caminho de Emaús. Graça de Deus na vida daqueles homens. Não permita que Jesus seja um mero estranho na sua casa. Não permita que Jesus seja um mero estranho na sua caminhada. Mas deixe que Ele entre, que Ele se revele, que Ele disponha da sua presença, da sua glória e da sua graça no seu coração. No coração da sua família, no coração daqueles que estão ao seu redor. Abrindo aspas, meu desejo é que essa presença, essa glória e essa graça sejam abundantes na vida da nossa irmã Cida. Nossa irmã Cida, esposa do Gama, perdeu o seu irmão nesse dia. O velório e o sepultamento já transcorreram durante o dia. Mas quem puder lembrar deles em oração, mandar uma mensagem de carinho, para que essa mesma graça, essa mesma bondade, esse mesmo Espírito de Deus superabunde onde há hoje o luto e a tristeza pela perda de um ente querido. Graça e bondade da parte de Deus sobre a vida dessa família. Não permita que Jesus seja um estranho na sua caminhada. Deixe Ele se revelar, se dar a conhecer, encher os nossos corações de graça, de glória e da sua presença magnífica. Concluindo, Jesus já ressuscitou
mas muitas vezes nós não o encontramos em nossa trajetória. Foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Foram até o sepulcro e não o encontraram. Por não o encontrarem ali, disseram: não, isso aí é onda, é mentira. Nós não acreditamos nisso. Jesus já ressuscitou. Jesus já caminha conosco há tempos, mas muitas vezes não o vemos ou sentimos. Viva com Jesus, sinta a presença dEle, compartilhe momentos com Ele, porque Ele vai estar com você todos os dias. Lá em Mateus 28:20, Ele diz isso: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus já está conosco. Jesus já nos trouxe a redenção e a salvação, mas muitas vezes, como Ele demora a cumprir suas promessas, nós fazemos como aqueles 2 discípulos, dizemos: mas já fazem 3 dias. Jesus já se deu a conhecer, já se revelou a nós, mas quantas vezes Ele, o Rei da Glória, nos parece um mero estranho à porta de nossas casas, à porta do nosso coração. Que possamos viver Jesus Cristo ressurreto, o Jesus que caminha conosco todos os dias, o mesmo Jesus que trouxe a sua salvação e a redenção a nós, e o mesmo Cristo que já se deu a conhecer a nós e nos considera seus amigos. Que o Senhor nos abençoe, nos direcione e nos faça compreender essa palavra, para que possamos praticá-la dia após dia, não nos esquecendo de Jesus em todos os momentos da nossa trajetória. Amém? Convido a equipe de louvor, nós vamos encerrar o culto. Pastor Wilson, me perdoe, eu esqueci de passar um aviso para o senhor, eu vou fazê-lo agora. No dia 22, próximo domingo, nós temos 2 atividades. Uma aqui na igreja, às 9 horas da manhã, apresentação de bebês. Então, se você tem alguém no teu PGM, ou alguém que você conheça, que tem um bebê aí recém-nascido e quer apresentá-lo na igreja, pode entrar em contato com a nossa secretaria até na quinta-feira, passar os dados da criança, dos pais e um pequeno vídeo com as fotos, para que a gente possa assim fazer a apresentação. Já temos alguns bebês para serem apresentados nesse dia. E nesse mesmo domingo, dia 22, próximo domingo, às 9 horas da manhã, a gente tem o aniversário da nossa missão Hebron, ali com o seminarista Guilherme. Estará o pastor Paulo Martins pregando nessa série de conferências ali, no próximo final de semana. Vocês vão estar lá, né, meninos? No louvor. Então essa galera vai estar junto. Se alguém quiser acompanhar no seu próprio carro, vai atrás deles aí que eles chegam lá, tá? Combina o horário de saída e boa viagem. Conto para eles do churrasco ou não? Deixa, não? Não, é segredo, tá? É segredo. Então são esses os nossos 2 avisos. Domingo próximo, 9 horas, apresentação de bebês. E também no próximo domingo, aniversário da nossa missão Hebron, ali na Gleba Patagônia. Cuidando dela está o nosso seminarista Guilherme. Estará pregando nesses dias lá o pastor Paulo Martins. Amém? E eu gostaria de deixar para vocês, não foi possível passarmos um vídeo hoje que nos foi enviado, mas hoje, deixa eu pegar, isso é importante, pegar essa informação mais correta aqui. Hoje é o domingo da igreja perseguida, chama-se DIP, domingo da igreja perseguida, e a gente reservaria alguns minutos para orar em favor dos que estão perseguidos, tá? Então hoje, ao redor do mundo todo, nós estamos nos reunindo para orar por aqueles irmãos que estão em países que o cristianismo é perseguido, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Enquanto nossa equipe de louvor canta ali a última canção, você vai baixar a sua cabeça e nós vamos gastar alguns instantes orando pelos povos perseguidos, pelos missionários que estão em países onde há perseguição,
pela igreja que está em países onde há perseguição, e para que o Espírito Santo continue motivando tanto a igreja quanto os missionários que atuam nesses locais. Ok? Vamos nos unir, fazer um esforço agora nesse final de culto para orarmos pela igreja perseguida. Então, enquanto o louvor canta essa última canção, a gente ora e na sequência eu volto, ministro a bênção final do culto.